Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Russa, que é um dos temas do período entre guerras. A gente tem, no período entre guerras, Revolução Russa, nazifascismo e, por último, a crise de 29. Então, hoje a gente vai começar com a Revolução Russa. Ela é muito importante porque ela vai mudar toda a teoria política, né, nesse período, porque eles vão fazer uma revolução socialista, eles vão passar a ter um regime muito diferente. Bom, aqui tem o significado da bandeira, que é o martelo, a foice, que simboliza então a união dos camponeses e dos operários. Essa união aqui é que vai tirar o czar do poder. Aqui também tem a estrela e a bandeira, e a cor vermelha, né, que simboliza a luta dos trabalhadores. Bom, o que eles queriam? Esse povo, eles estavam assim massacrados por várias guerras. E o czar, ele não ajudava a população. Então, o lema deles era pão, paz e terra, que era pão no sentido da sobrevivência, a paz, que era a saída desses conflitos, né, na Primeira Guerra e na guerra contra o Japão, e a terra, que eles queriam um tipo de uma reforma agrária. Eles queriam fazer com que todos tivessem direito a um lugar, uma terra, tá? E aí, a gente tem dois partidos, né? Dois grupos nessa revolução. Tem os bolcheviques e os mencheviques. Bolcheviques significa maioria, que eram a maioria dos camponeses, os operários, os trabalhadores. E eles tinham um líder chamado Lenin. O outro lado, mencheviques, eles eram a minoria, eles eram apoiados pela burguesia, né? Eles também queriam uma mudança para o socialismo, mas não era uma mudança tão radical. Eles eram menos radicais, tá? O bolchevique já era um lado mais radical. E eles vão organizar, então, essa revolta. Só que antes, os dois, eles entram em um conflito, que a gente fala de guerra civil, quando pessoas do mesmo país se brigam, né? Então, aí o que acontece? O exército vermelho, bolcheviques, e o exército branco, mencheviques. Quem ganha isso? Os bolcheviques. Então, Lenin vai liderar essa transformação na União Soviética, de Rússia para a União Soviética. Então, pessoal, com essa briga, né, entre bolcheviques e mencheviques, quem acaba ganhando são os bolcheviques, e o Lenin, ele é o líder dessa revolta, né, dessa revolução. E aí a gente tem outras figuras aqui importantes que a gente tem que saber. O Stalin e o Trotsky, tá? Bom, eles foram assim os líderes para esse acontecimento. Mas da onde eles buscaram essas ideias? Karl Marx, ele é um pensador e ele escreveu um livro chamado O Capital. E nesse O Capital, ele faz uma crítica ao capitalismo, né? E então, essas pessoas que vão se unir ao Lenin, né, ao Stalin, ao Trotsky, nessa luta, nessa mudança de política, eles buscam o quê? Olha aqui, igualdade e divisão de bens entre a sociedade. O poder do Estado, ele vai ser dono de tudo, tá? Então, agora, nessa fase, não vai existir mais o meu e o seu. Não tem mais a minha casa e a sua casa, tá? Agora a gente tem o quê? Tudo é do governo. Tudo pertence ao governo e ele vai administrar isso. Então, não vai ter mais lucro, competição, que é o capitalismo, né? E a Rússia passa a ser uma união das repúblicas socialistas soviéticas. Então ela vai se chamar URSS. Ela vai ser uma união de 15 repúblicas, né? De toda a Europa ali oriental, norte da Ásia.
E esse período, então, eles vão se tornar assim, a segunda maior potência do mundo. A primeira vai ser os Estados Unidos e a segunda, a Rússia. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, e que as ideias socialistas surgiram, o comunismo que Karl Marx escreveu não foi o mesmo implantado, a teoria, sim, de que todo mundo fosse igual, né? Mas na prática, existia sempre o Estado, dono de tudo, mandando em tudo, e o trabalhador. Então, não tinha uma igualdade entre Estado e pobres, né, trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, teve uma igualdade entre os trabalhadores, por quê? Eles estavam assim com muita dificuldade, não tinham condições, e o Estado vai suprir tudo isso. Agora todo mundo vai ter seus direitos garantidos, ok? Então, e por último, e assim o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: existe uma diferença entre capitalismo e socialismo, isso vocês estão vendo em geografia, né? E a diferença é que no capitalismo a gente tem a produção de capital, por isso o nome capital. E aí existe a propriedade privada. Então, tem que existir o rico e o pobre, né? O patrão e o empregado. Já no socialismo, não. No socialismo, não tem essa visão de lucro. Tudo é para ser igualmente dividido para todos, né? A economia é planificada, a economia que é o Estado que manda e que detém o poder. Então, não tem o dono da empresa, o Estado é o dono da empresa. Então, não existe classe social. Já no capitalismo, a gente tem na política vários partidos, a gente tem liberdade. No socialismo, não, a gente só tem um partido, que é o Partido Comunista. Eu costumo falar uma frase assim: pão sem liberdade ou liberdade sem pão? O que vocês preferem? Vocês preferiam ter tudo, ter o pão, mas não ter a liberdade? Ou vocês terem liberdade, mas não terem tudo? Tudo que eu digo aí o pão aí é a sobrevivência do dia a dia, é tudo. É saúde, educação, trabalho, dinheiro, né? É tudo. O que acontece com o capitalismo e o socialismo? É mais ou menos isso, tá? No socialismo, a gente tem tudo, eles dão tudo, mas eles tiram a liberdade. Então, por exemplo, se você é um bom aluno em matemática, então eles vão pegar você aí na escola, vão te levar para um lugar e você só vai estudar aquilo, porque eles viram esse potencial. Você não vai ter opção de escolher, tá? Por exemplo, na China, as mulheres elas não têm como escolher se podem ter filhos ou não. Ela só pode ter um. E essa é a regra. Então, o comunismo, socialismo, ele te dá toda a estrutura. Então, você vai ter saúde, educação, vai ter moradia e tal, só que você não vai ter tanta liberdade. Já no nosso sistema, no capitalista, não, a gente tem liberdade para ter quantos filhos a mulher quiser ter, ela pode ter, só que nem sempre ela vai ter o pão, né? Então a gente pode ser que fique pobre, pode ser que fique rico, né? Então aqui a gente tem essa liberdade, tá? E naquela época, no pós-guerra, o que vai acontecer? As pessoas estavam todas destruídas, né? Pela guerra. Então, quando aparece o socialismo, ele aparece de uma maneira que vai ajudar essas pessoas, né? Então, o Estado vai proporcionar a essas pessoas as melhores condições. Só que é uma coisa momentânea, que a história vai mostrar isso depois, que na década de 90, o socialismo na Rússia vai acabar. Então, a gente tem aqui nesse começo o lado de esquerda e o lado de direita. E a gente vai ter, então, o comunismo, né, socialismo, e do outro lado, de direita, o nazifascismo, o nazismo e o fascismo. Tudo bem? Eu estou colocando um texto para vocês copiarem sobre isso, e agora a gente vai ter algumas aulas presenciais, então eu vou discutir mais com vocês na sala de aula, tá?
Espero que vocês tenham entendido e até a próxima, pessoal. Lembrando que mesmo tendo aula presencial, eu vou continuar postando as aulas no grupo, tá bom? Então, até mais.